Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, sua casa, sua família. Prazer imenso estar aqui partilhando com vocês esse momento em que estaremos celebrando o nosso Deus, buscando a sua face, adorando, louvando o seu nome. Não sei como foi a sua semana que passou, mas eu sei, uma coisa eu sei, você está aqui por causa da misericórdia, da graça, do amor de Cristo sobre a sua vida, sobre a minha vida também. Portanto, esse é um grande motivo para celebrarmos ao Senhor, para agradecermos a Ele, para adorarmos, para ouvirmos a sua voz, para estar nos reunindo em família e cultuando ao Senhor. Que possamos prestar um culto em espírito e em verdade, que Ele sinta prazer, sinta alegria por buscarmos a Ele de maneira verdadeira, com o coração sincero, inteiro, entregando as nossas questões, nossas preocupações. Nós pegamos tudo isso e colocamos diante do altar do Senhor, confiando que Ele irá falar ao nosso coração. Abra os seus lábios, cante do fundo do coração, adore ao Senhor, leia a palavra, ore ao Senhor, contribui para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. Ouça aquilo que Deus estará falando ao meu e ao seu coração nesta noite, e que Deus manifeste a sua glória, o seu poder, as suas misericórdias e a sua bondade em mim e na sua vida. Que Deus, portanto, seja engrandecido nesse momento de culto, de louvor e adoração, através da minha vida e da sua vida. Amém. Graça e paz, amada igreja, em oração invocatória, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, de Ti, Senhor, oramos pelo esse culto, Senhor. Ó Deus, abençoa teu servo, o Amibai Laje, Senhor, que vai dirigir o culto, que o Espírito Santo, Senhor, esteja com ele, guiando ele, Senhor. Ó Deus querido, abençoa todos os nossos irmãos da nossa igreja, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, acampa teus anjos, Senhor, ao redor do teu servo, aonde estiver, Senhor, em casa, no hospital. Abençoa também, Senhor, teus servos que se encontram, Senhor, desempregados. Abre, Senhor, portas de emprego, Senhor, para que eles possam vir trabalhar e viver em paz, Senhor. Ó Deus, acampa, Senhor, teus anjos na vida de cada um do nosso irmão. Que esse culto, Senhor, seja uma bênção, Senhor, em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, teus filhos, guiando pela vereda da tua justiça, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa que tu concedes, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A gente vai ler o Salmo 145, versículo 13, que você possa me acompanhar. Diz assim: O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Amém. Paz, irmãos. Nós vamos entoar o hino de número 25 do HCC. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste.
presença foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Salmos 119, 140. Graça e paz, amada igreja, que Deus abençoe a todos. Nós iremos, nesse momento, orar em agradecimento a Deus pelas ofertas dadas pelos seus servos. Senhor amado, Senhor bendito, toda honra e toda glória, Deus, é dado somente a Ti, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu estás presente em nossas vidas todo instante, Senhor Deus. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por isso. Deus, queremos Te agradecer também, Senhor Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor Deus, que trouxemos para a Tua casa, Deus. Deus, que Tu nos ajude a administrar, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós entregamos Tua igreja nas Tuas mãos, que Tu continue, Senhor Deus, abençoando os Teus servos. Continue, Senhor Deus, dando saúde àqueles, Senhor Deus, que estão enfermos, que Tu possa estar presente na vida de cada um, Senhor Deus. Entregamos todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Senhor, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Graça e paz, meus irmãos, é bom estar aqui falando para vocês aquilo que Deus tem feito, fez e tem feito em nossa família, né? E a nossa palavra é mais de gratidão ao relembrar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Eu gostaria de trazer à memória, né, um acontecido em 2006, onde eu tive um câncer de intestino e aquele momento foi muito difícil, aquela notícia foi devastadora. Né, a gente não saberia o que nós íamos passar, então foi muito angustiante aquele momento, e principalmente nos tratamentos de quimioterapia, e quem está passando por isso sabe como é difícil, mas em tudo Deus nos deu força e nós atravessamos aquele momento com a força de Deus, e nós só temos que agradecer porque o Senhor foi conosco. E também uma situação difícil, quando nós voltamos de Barra, a nossa situação financeira ficou preocupante, delicada, né? Não saberíamos de onde viria o sustento, mas confiando que o nosso socorro, o nosso sustento sempre vem do Senhor, e Deus não nos deixou faltar nada, né? Deus usa pessoas, usa família, usa filhos, e diversas formas e maneiras Deus tem suprido a nossa necessidade. Eu posso dizer que a gente tem tudo em abundância e eu só tenho que agradecer. E passamos também uma situação difícil com Ismi, uma gravidez de alto risco, onde ela teve que ficar em repouso absoluto para que o bebê se sustentasse. E hoje o Senhor nos abençoou com o neto Vinícius, veio no domingo, dia dos pais, e graças a Deus, Deus direcionou todo o momento, desde a hora que ela entrou em trabalho de parto, até o Vinícius nascer, e Deus providenciou tudo de uma maneira extraordinária. Ela teve o Vinícius aí no Petronila, não eram os planos ter ele aí, mas o Senhor fez com que ele nascesse aí, né, perto de nós, perto de nós, onde tudo poderia ser mais facilitado. E quando ela chegou lá, não tinha mais ninguém lá, nenhuma gestante para dar à luz, só ela. Então todos os médicos e enfermeiros que estavam lá foram só para ela, né? Eu agradeço porque Deus realmente conduziu tudo do seu modo, do seu jeito, para nos abençoar. E hoje a gente está aí contando vitória com o nosso neto Vinícius, né? Mas algo também que nos preocupava também é que
O pai do Vinícius não estava empregado, né? Essa é a nossa preocupação, né? Um filho para se cuidar e sem um trabalho, um emprego. E a gente estava preocupada com isso e graças a Deus ele recebeu uma proposta de emprego, né? Já está tudo certo para começar. Então eu só tenho que dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Deus tem nos abençoado de uma forma extraordinária e eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Agradecer por todos os livramentos que Ele tem nos dado a cada dia, né? Diante dessa situação que a gente está vivenciando, dessa pandemia, e Deus tem nos livrado. É uma das preocupações também maiores com o SMI, era todo esse momento que a gente estava vivendo, além de ter essa gestação delicada, ainda tinha essa questão da pandemia, né? Então, mas em tudo Deus cuidou, em tudo Deus nos protegeu e tem nos protegido, né? A cada dia. Então, eu só tenho que agradecer e, como diz o livro de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Então, Deus continua o mesmo, hoje e eternamente, e sempre cuida de nós. Mesmo que a gente, em momentos difíceis, a gente queira vacilar, queira ficar insegura, mas não podemos perder a esperança que o nosso socorro, a nossa segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra, e que Deus nos abençoe. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que maravilha, aquilo que Deus fez, tem feito e continuará a fazer na família do pastor Eliezer, na vida de Margarete, na vida de todos os seus filhos, de todos os seus familiares. E cremos que Deus continuará fazendo, porque Deus é o Deus desta família. Mas Deus também é o seu Deus que está nos ouvindo. Deus é o meu Deus. E nós vamos ler a palavra dele neste momento também. E o texto que estaremos lendo se encontra em Lucas capítulo 24, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao encontrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. A palavra de Deus lida ao meu e ao seu coração e ouvida quando da morte de Jesus, o seu sepultamento, as mulheres, e que mulheres são essas? O próprio verso 10 do capítulo 24 de Lucas diz: essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então tínhamos, segundo o registro de Lucas, essas mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, além de outras mulheres que estavam com ela. Foram até o sepulcro e se depararam com o sepulcro com a pedra removida. Há pelo menos algumas coisas que acontecem nessa circunstância, nesse momento, que gostaria de compartilhar com você na palavra de Deus. O texto diz que era o primeiro dia da semana, isto é, no domingo, elas foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Elas tinham se preparado para ungir, para colocar os óleos aromáticos, era uma prática recorrente, era a prática da época,
que se fazia naqueles que morriam, e aquelas mulheres foram fazer isso, foram preparar ou foram ungir, colocar óleos aromáticos sobre o corpo de Jesus. Elas foram preparados para a morte do seu mestre, o sepultamento do seu mestre. Elas foram preparadas para dar um aroma à morte. Elas foram preparadas para dar um cheiro suave ao corpo morto. O que acontece com essas mulheres? Estavam preparadas para colocar cheiro bom em corpo morto e não encontraram. Diante da situação da pedra removida, o que aconteceu com elas é que elas ficaram perplexas, isto é, espantadas, isto é, sem entenderem nada do que estava acontecendo, sem conseguirem compreender o que estava acontecendo naquele momento. Diz o verso 5 que também, diante dos homens que com roupas resplandecentes ali estavam, elas ficaram com muito medo. O verso 5 diz, estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então vamos lá. Elas foram para colocar perfume no corpo morto, no corpo que cheirava a morte, foi perfumar. Elas ficaram espantadas, sem compreender nada, isto é, perplexas. Elas ficaram amedrontadas na aparição dos homens que estavam com vestes resplandecentes, e elas estavam também, e essa palavra dos homens que ali estavam, que apareceram para ela com roupas resplandecentes, que elas estavam procurando entre os mortos aquele que estava vivo. Isto é, ela estava em procura do seu mestre, estava procurando o mestre morto no lugar da morte, mas o mestre não estava morto. Eles estavam procurando aquele que vive, mas no lugar da morte. Então não poderia, portanto, aquele que vive, aquele que é a própria vida, porque a palavra de Deus ensina, ser encontrado, sepultado na morte para sempre. Não poderia encontrar a vida como se a morte tivesse destruído aquele que é a própria vida. Diante das circunstâncias da vida, às vezes nós também somos assim, nós agimos assim. Nós queremos dar cheiro de vida aonde tem morte, a gente quer dar alegria aonde é tristeza, a gente quer dar uma pitada de algo bom em algo que é ruim, é aquilo que o profeta Isaías diz, transformar o doce em amargo, o amargo em doce, isto é, aquilo que é bom, transformar em algo ruim, aquilo que é ruim, tentar dar um contorno para ver se fica bom, tentar dar morte e perfume para ver se a morte cheira a coisa boa. A morte é morte e jamais vai cheirar a coisa boa. Elas estavam nesse preparo, embora era um costume da época, eles estavam preparados para isso, preparados para colocar um adorno, colocar um aroma aonde havia cheiro de morte. Elas também estavam procurando no sepulcro, na morte, aquele que vive. Às vezes nós queremos também encontrar em lugares de morte coisas vivas, em lugares de destruição coisas que são bênçãos, em lugares de tristeza, de pecado, a gente quer encontrar a salvação. E a gente não vai encontrar, porque não bate. Não bate Cristo morto para sempre, visto que Cristo é a própria vida. Então, elas ficaram sem compreender diante do sepulcro aberto, ficaram perplexas. Às vezes nós não conseguimos compreender muitas coisas da nossa vida, e muitas coisas que Deus está realizando a gente não consegue entender e compreender. Às vezes eu me pergunto, eu fico perplexo diante de algumas ações de Deus,
e às vezes também nós ficamos amedrontados. Ali estavam dois homens com vestes resplandecentes e como mensageiros de Deus, naquele momento em que elas estavam procurando a morte naquele que está vivo, onde elas estavam preparados para adornar, dar um aroma à situação de destruição e de morte, e elas estavam amedrontadas e com medo diante dessa situação. Às vezes nós ficamos assim, perplexos, nós ficamos amedrontados diante daquilo que Deus faz, nós queremos achar coisas boas onde há cheiro de morte, e nós queremos dar cheiro de vida aonde há cheiro de morte. Faz parte das nossas incoerências, do nosso coração enganoso, do nosso coração onde busca Cristo, onde Cristo não está, onde busca a Deus, onde Deus não está, nas coisas humanas, na morte, naquilo que é finito, naquilo que é passageiro. Queremos dar um adorno para a vida, mas a vida humana, a existência humana tem prosseguido por causa do pecado para o caos e para a morte. Queremos agir assim como essas mulheres. Ficamos como elas, sem entender, sem compreender. Até que diante disso, aqueles dois homens, conforme narrado por Lucas, com vestes resplandecentes, dizem: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. Lembrem-se, recordem aquilo que ele disse quando vocês estavam na Galiléia. Quando Lucas se refere a quando estava na Galiléia, e aqui ele registra muito bem aquilo que foi dito por Jesus nos versículos seguintes. Versículo 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 9, quando, no verso 44, Jesus diz: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está prestes para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. O evangelista Marcos, escrevendo e narrando a mesma história, registrada aqui em Lucas 9, em Marcos capítulo 8, ou melhor dizendo 9, no verso 30 diz: e tendo saído dali, passavam pela Galiléia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Tanto Lucas como Marcos fazem o registro que eles não compreendiam aquilo que ele disse da sua crucificação e da sua ressurreição, e temiam lhe perguntar. Mateus, narrando o mesmo episódio, a mesma situação, a mesma circunstância, ele diz lá no capítulo 16 de Mateus que, ao ele dizer isso, os discípulos ficaram tristes. Marcos e Lucas dizem que eles ficaram sem compreender, sem entender nada, e temiam até perguntar que era isso que o mestre estava dizendo, que ia morrer e que ia ressuscitar. Mas a palavra dos homens, aquelas mulheres ali no sepulcro, em Lucas capítulo 24, recordem-se da palavra que ele vos deu estando lá na Galiléia. É exatamente aqui na Galiléia, como está registrado lá em Marcos capítulo 9, verso 30, que diz assim: estando na Galiléia, disse a eles.
e eles ficaram sem compreender. Elas ficaram sem compreender, ficaram perplexas, assim como também os discípulos, quando lá em Marcos capítulo 9, que Jesus disse que iria até a cruz e ressuscitaria, eles ficaram sem compreender, ficaram sem entender, ficaram perplexos, não quiseram nem perguntar nada sobre o assunto. Diante do medo, diante da perplexidade, diante da procura por Jesus, em lugar de morte, no sepulcro, e lá não achá-lo, diante das circunstâncias adversas, diante daquilo que coloca medo em você, que coloca perplexidade, que coloca diante de você, diante do espanto da vida, de não saber, de não compreender muitas coisas desta vida, onde colocar a sua esperança. A resposta daqueles homens, dos mensageiros de Deus para aquelas mulheres é: lembrem-se do que ele vos disse lá na Galileia. E o que Jesus disse foi que ele seria entregue à morte e ressuscitaria no terceiro dia. Lembrar, trazer à memória aquilo que dá esperança, é relembrar as palavras de Jesus. E relembrar as palavras de Jesus é relembrar que as palavras de Jesus são de palavras que apontam para a cruz e da vitória sobre a morte. Há quem queira relembrar as palavras de Jesus diante das dores, apenas a palavra da vitória sobre a morte, apenas a palavra da ressurreição, apenas as palavras da vitória, apenas as palavras doces que afagam o nosso ego. As palavras de Jesus, sim, são de vitória, mas as palavras de Jesus trazem consigo, antes da vitória, o caminho da cruz do Calvário. Portanto, não há ressurreição sem caminho da cruz. Não há vida sem entrega. Não há ressurreição. Não há o cântico da ressurreição, a alegria da ressurreição, sem o caminho da via crucis, do sacrifício, da entrega total da vida. Isso foi que Jesus fez e disse que aconteceria. E fez e assim realizou. Colocar em suas palavras, nas palavras de Jesus, a esperança, é fazer a mesma coisa. É fazer da nossa vida uma entrega a Deus completamente, crendo naquilo que o apóstolo Paulo diz, que se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. Portanto, que a nossa vida seja uma vida de relembrar as palavras de Jesus, que é o caminho da cruz e a vitória sobre a morte, que é o caminho da cruz e o sepulcro aberto. Confiar isso traz esperança ao nosso coração, traz alegria ao nosso coração. Aquelas mulheres lembraram as palavras que Jesus diz, e diz logo o verso 9, de que elas lembraram e foram anunciar que Jesus não estava morto. Foram anunciar a esperança da vida delas. Portanto, a minha e a sua esperança deve ser relembrar, trazer à memória as palavras de Jesus. Isso me faz relembrar do Salmo 119, verso 81, em que o salmista diz assim, ele diz: eu desfalecia enquanto aguardava a tua salvação, mas coloquei na tua palavra a minha esperança. Coloquei na tua palavra a minha esperança. Ele desfalecia enquanto aguardava, enquanto esperava, mas na palavra de Deus ele colocou a sua esperança. As mulheres, quando colocaram nas palavras de Jesus o que Jesus tinha dito, voltaram no tempo, lá na Galileia, a esperança foi renovada. Colocaram nas palavras de Jesus a esperança, dizendo assim: meu Cristo está vivo. Ele foi morto, mas está vivo. Se entregue, vá, morra com Cristo. Entregue a sua vida, deixe de viver para si mesmo, para o seu ego, para que você experimente o poder da ressurreição e a alegria da esperança em Cristo por causa das suas palavras. A vida é o caminho da cruz e da ressurreição em Cristo Jesus, porque assim Ele disse, Ele cumpre as suas palavras. Traga à memória aquilo que te dá esperança, e o que dá esperança são as palavras de Jesus. Ainda que esteja desfalecendo enquanto aguarda a salvação, em sua palavra, ponha a sua esperança. Na palavra de Deus, ponha a sua esperança. Amém.
descanso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti. Firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando só se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu Redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Jesus Cristo é a única esperança para a tua vida. Deus nos abençoe. Amados, que possamos trazer de fato à memória aquilo que nos dá esperança. Esperança nas promessas, nas palavras do Senhor Jesus. Palavras essas que falam da sua morte na cruz, mas também da sua ressurreição, que nos traz vida, que nos traz a alegria de poder viver e continuarmos nesta vida com esperança, na certeza que o nosso futuro está garantido. As palavras de Jesus também nos ensinam a, como Ele, morrer para o mundo e vivermos para Cristo. Portanto, que você abra o seu coração e que você possa ter recebido esta mensagem de Deus que foi para você,
para a sua vida. Foi para você que Ele falou nesta noite. Portanto, que essa palavra possa frutificar em sua vida e você possa glorificar a Deus através da sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, façam nessa noite. Onde quer que você esteja, façam. Ele estará fazendo morada em seu coração e trazendo salvação plena à sua vida, tendo a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. Traga à memória aquilo que te dá esperança. As palavras de Jesus, elas permanecem para sempre. Nós queremos orar por você nesse momento. Se você também desejar ligar para nós, pode ligar para um desses números. Estaremos orando por você e com você, com o maior prazer e alegria. Estaremos conversando com Deus juntos por telefone e assim caminhando juntos na fé em Cristo Jesus. É esse o desejo de Deus ao meu e ao seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Convido você a orar nesse momento. Reúna a sua família e vamos buscar a face de Deus em oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é muito bom, muito bom. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos te buscando e ouvindo a Tua voz. Ó Deus, que os corações possam estar cheios da Tua presença, da certeza de que o Senhor falou com cada um de nós e que possamos tomar uma posição diante daquilo que Deus nos falou e louvar o Teu nome e consagrar as nossas vidas a Ti, nos rendendo ao Teu senhorio, ao Teu controle, à Tua direção sobre as nossas vidas. Ó Deus, visita cada lar nesse momento, cada família que nos vê e ouve, ó Deus, trazendo a edificação pela Tua palavra, transformação, a vida plena, a alegria, a satisfação de um Jesus que fala conosco e que transforma as nossas vidas. Ó Deus, que cada família possa ter experimentado isso e continue experimentando a sua relação para com Deus dia após dia. Te rogamos que o Senhor possa estar consolando os enlutados, ó Deus, possa estar restaurando os enfermos. Te rogamos por aqueles que estão internados, que o Senhor visite a mãe de Cleide Feitosa, que o Senhor continue, ó Deus, com Dona Carmelita lá em Venturosa, que continua internada no hospital lá, recupera a sua saúde e traz salvação para toda a sua família em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por aqueles que o Senhor tem dado a recuperação, continua, ó Deus, a consolar aqueles que estão aflitos, reanimando os que estão abatidos, dando vigor e fé e esperança em Cristo Jesus. Nós te rogamos isso, ó Deus, não por nosso poder, mas pelo Teu nome, no Teu nome, nome que é sobre todo nome. Ó Deus, é que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos também te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, te agradecemos pela vida da Sarinha, por essa bela criança, que ela cresça com sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, te louvando com aquela alegria que lhe é peculiar, ó Deus, mas louvando a Jesus Cristo, ó Deus, em todo o tempo na sua vida e que ela não se afaste dos teus caminhos. Te rogamos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre ela e sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus familiares. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, e te rogamos pela vida de Irando, por mais um ano de vida. Continua, ó Deus, derramando da tua graça, misericórdia e direção, o sustento sobre a sua vida, Senhor. Te agradecemos por mais um ano da vida do teu servo, pela vida de Linaldo, ó Deus, pela bênção que ele é em nossas vidas. Continua abençoando ele, ó Deus, a vida de sua esposa Patrícia, a vida dos seus filhos, ó Deus, que mais anos de vida ele tenha na tua presença, cuide de todos os seus familiares. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida de Patrícia e Paloma, ó Deus, essas jovens que têm prosseguido no teu caminho, sustenta-as firmes na tua caminhada. Obrigado, ó Deus, pela vida delas, pelas bênçãos que são em nossas vidas, pela alegria, pelo jeito tão do Senhor, ó Deus, que elas te servem. Continua as usando para a glória do teu nome. Abençoa cada pessoa. Se eu não citei alguém que fez aniversário nessa semana, mas o Senhor conhece, abençoa, ó Deus, com toda sorte de bênção dos céus. E dá-nos uma noite de paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. De paz abençoada para você, para a sua família. Oremos uns pelos outros, possamos continuar orando. Quarta-feira temos a nossa live de oração às 20 horas pelo canal de YouTube, então você está convidado novamente a estar participando conosco, orando uns pelos outros, unidos na mesma fé. Que Deus os abençoe, uma semana de paz, um abraço no coração. Deus é contigo, em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Graça e paz, amada igreja, vamos louvar o Senhor nesse momento com a canção Alegre-se na Esperança. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem na oração. Perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem, perseverem na comunhão. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem, perseverem na comunhão. Na oração.